Quando ele fala que o real é o pensado, é o intuído, ou seja, é metafísico, é o que você está imaginando. Bom, então, para Aristóteles, como eu disse, você inicia pelos fatos, depois você demonstra com argumentos lógicos, generalizando suas conclusões, tá? Bom, aí a ciência moderna começou a ver alguns problemas nessa questão, dizendo que as pessoas eram natural, que esse método indutivo era muito subjetivo. O que é subjetivo? O que depende do sujeito, né? Da leitura do sujeito. Então, a ciência moderna vai falar assim, não, a gente precisa de métodos mais exatos de investigação. Então, Galileu, Newton, Bacon, esse pessoal lá do século XVI, vai falar assim, não, a gente precisa de um método científico experimental que vá analisar o fenômeno, fazer infinitamente, fazer relações quantitativas entre os elementos para a gente imaginar hipóteses. Aí a gente experimenta as hipóteses, de preferência dá a conhecer a comunidade científica para que todo mundo possa experimentar, e aí generaliza. Mas não saíram dessa ideia da indução. Continuaram nessa ideia de primeiro eu vou na natureza e vou entender, vou no mundo, vou entender depois que eu vou aparecer com hipóteses na minha cabeça. Então, essa foi digamos, um avanço em termos científicos, depois foi também questionado. Tá? Galileu foi o primeiro que começou a questionar se isso era suficiente. Tá? Então, o conhecimento se reduzia à forma experimental de desenvolvê-lo com uma... não, isso foi depois. Com Galileu, ele começou a falar assim, não, pera, a gente tem que ter uma pergunta quando a gente vai no mundo. A gente não pode ir assim, fui passear. A gente tem que ter uma pergunta que vai nos guiar. Essa pergunta seria mais ou menos o que a gente chama hoje de questão central. É uma interrogação hipotética endereçada à natureza, ao mundo, a respeito das relações que a gente vai achar desse mundo. Naquela época, se falava só em quantitativas. Então, é você imaginar quais são as relações que existem a partir de uma pergunta. Então, quando você já começa a sair do seu papel, da sua escrivaninha, para a rua, para a comunidade, para o mundo, com uma pergunta que vai te guiar, você já está trabalhando com a dedução. Aí é método dedutivo. Então, o século XX, nós já entramos pensando que é necessário ter esse critério orientador, que é uma pergunta que o pesquisador, o observador, faz à natureza, ao mundo, que é diferente para cada problema.